Bora lá para mais um videozinho aqui no nosso canal. Dani, acompanho você desde a sua loja em Londres, já faz um tempinho, né? Menina do céu, você é dessa época. Estou começando a escrever minha história de vida. Bom, como todo o início da história, vou começar falando da minha infância. Eu, na verdade, não sei da minha história, só sei pela boca dos outros, e cada um tem uma. Pessoas que poderiam me responder já não estão mais nesse mundo, pois quando eu tive a oportunidade de perguntar, eu não tive a coragem. Eu não queria ouvir sobre isso, pois cada um tinha uma história diferente. Mas vou relatar para você o que eu cresci ouvindo da minha mãe adotiva. Minha mãe adotiva me dizia que a irmã dela, com apenas 17 anos, morava com ela para ajudar com a bebê, e a irmã se engraçou com um rapaz também jovem e acabou engravidando. Tentaram a vida, porém o rapaz era muito ruim, batia e judiava muito nela grávida, e por isso, quando eu nasci, a irmã dela voltou a morar com a minha mãe adotiva. Mas quando eu tinha 8 meses, a minha mãe biológica conheceu um outro rapaz e foram morar juntos. Porém, eu não me acostumei a ficar lá. Chorava toda vez que meu padrasto chegava perto. Ele era um homem... Diz que era um homem que ela tinha medo. Dani, o estranho dessa história é que minha mãe adotiva... Falaram que ela tinha medo do cara porque o cara era negro. Então, toda vez que ele se aproximava dela, ela chorava. Mas ela diz... Dani, isso não faz sentido porque a minha mãe também era negra. Era uma família mista, sabe? Minha avó era uma senhora de cor, tinha filhos pardos e morenos. Então eu não sei se deu para entender essa parte, mas eu não acho que seja verdade que ela ficava chorando porque o padrasto era negro. Voltando à história da minha mãe adotiva, que viu que eu não ia acostumar com um padrasto, ela me trouxe para morar com ela e assim eu fiquei com ela e com a filha dela, que já tinha 4 anos. Parecia uma história boa, né? A tia propõe a criar a sobrinha por amor. Mas nunca foi assim. Sempre teve diferenças. Eu cresci tendo ela como minha mãe e meu tio como pai. Meu tio eu considero um pai, pois ele nunca fez diferença entre os filhos. A história da minha mãe adotiva foi que ela teve um filho, porém o bebê, com menos de um mês de vida, faleceu. Então ela adotou uma menina e logo depois eu entrei na vida deles, então seriam 2 filhas adotivas. Depois que ela adotou mais um menino e mais uma menina. Aí ela falou assim, então nesse lar eu fui crescendo. A única que tinha laço sanguíneo ali era eu, por eu ser sobrinha da minha mãe adotiva. Mas eu tive uma infância triste por ser sempre deixada de lado. Tudo que meus irmãos faziam era bonito, ela se orgulhava deles. Só faltava lamber o chão que eles pisavam. Eu parece que não tinha valor. Minha avó era um porto seguro, porém ela faleceu quando eu tinha 11 anos. Eu me sentia sozinha e não tinha para onde correr. Quando minha mãe adotiva me ofendia, tudo que acontecia no dia dela, ela colocava a culpa em mim. A gente tinha uma condição de vida boa, nunca passamos dificuldades. Eu tinha amigas de infância e elas nunca sabiam o que se passava dentro da minha casa. Eu nunca contei, pois eu não queria que elas sentissem pena de mim. Ou até mesmo, né, elas talvez nem acreditariam, pois aparentemente eu tinha uma vida boa. Mas só eu sabia o que eu ouvia todos os dias. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, minha mãe acordava de manhã e me dizia que eu estava com cara do coisa ruim. Era assim que ela chamava o meu genitor. O pai, acho que verdadeiro dela, né? Ela dizia, sai de perto de mim que você está com a cara daquele coisa ruim que desgraçou nossas vidas. Eu não sabia do que se tratava e saía de perto dela. Naquele dia eu fugia dela o dia inteiro só para não deixá-la com raiva. Eu era descuidada, então eu parecia um menino. Eu tinha 0 vaidade. Graças a Deus eu nunca sofri nenhum abuso, pois eu não tenho nenhuma lembrança disso. Mas sofri abuso psicológico, 24 horas por dia. Eu tenho cabelo cacheado e ela sempre cortava Joãozinho, parecia um menino. Eu não tenho fotos de quando era criança, pois ela não tirava.
mas dos meus irmãos tem muitas. Aí eu penso hoje, o que ela dizia que meu genitor, o pai de verdade, né, desgraçou a vida deles? Por que ela se referia a mim como desgraça? Quando eu tive meus filhos, vivia caçando neles um pouco de mim, porque não tinha nenhuma foto de quando eu era criança para ver alguma semelhança. Ah, tá. Ela queria saber se os filhos pareciam com ela, mas ela não sabia porque ela não tinha foto quando era criança. Eu lembro que eu tinha uma foto quando eu tinha 2 anos. Só encontrei essa foto quando eu tive minha terceira filha. Eu tinha 43 anos de vida. E olha, ela é bem parecida comigo quando eu era da minha idade. Mas voltando à minha infância, Dani, eu sempre me escondia das pessoas, pois eu me achava feia, eu era o patinho feio. E a minha irmã, a primeira filha da minha mãe adotiva, era mais bonita. Ela tinha traços bem de menininha, cabelo liso, e o povo vivia elogiando. Lembro uma tarde que minha mãe adotiva falou em voz alta na casa da minha avó que a vizinha elogiou a filha mais velha, que era muito linda, mas disse, tadinha da Alice, nem parece uma menina. Lembro dela rindo e contando isso para a vizinha. Eu via isso e me magoava, porém eu tinha um sentimento dentro de mim que eu era merecedora de tudo, pois eu era feia e eu tinha a cara do coisa ruim do meu genitor. Eu era motivo de piada por parecer um menino. Minha irmã tinha as roupas lindas e eu usava o que ela não queria mais. Dani, eu fui crescendo assim. Ela sempre me segurou para eu não sair, para eu não ir em festinhas, excursões da escola. Tanto que eu nunca tive vontade, pois eu nunca ia. Eu dizia para as minhas amigas que, não, eu não vou não, é uma viagem sem graça, não quero ir. Por um lado, eu tive muito juízo, sabe? Porque quando eu comecei a me formar, eu não tinha mais nome na boca da minha mãe adotiva. Ela só me chamava... ela nunca chamava ela de Alice, só chamava ela de biscate, puta e maconheira. Eu morria de medo de eu fazer alguma coisa errada e ela jogar tudo na minha cara. Então, toda a minha juventude eu tive medo de namorar e depois de perder a virgindade e engravidar. Deus me livre, minha mãe vivenciar isso. Eu nunca provei nem cigarro e nem bebida alcoólica. Nunca fui namoradeira, pois minha mãe também nunca permitiu. Resumindo, eu não gosto nem de lembrar desses detalhes. Bom, conheci meu marido e com menos de 1 mês fomos morar juntos, pois eu queria viver uma outra vida. Eu sei, Dani, que isso não dá certo. Se casar para sair de casa dos pais é uma furada, né? Mas eu fui uma dessas. Eu lembro que ela disse uma vez que eu estava saindo de casa para acompanhar macho, e por isso que eu ia voltar para casa quebrada, porque meu marido não ia me dar valor. Meu marido e eu nos casamos pouco tempo depois, e a vida no começo não foi fácil. Hoje estamos juntos há 26 anos, moramos fora do Brasil. Temos 3 filhos e 2 netos e vivemos bem. Ele é um homem que sempre me colocou para cima nos meus piores momentos. Quantas vezes eu dizia que eu não era merecedora do amor dele, pois eu nunca tive ninguém que demonstrasse amor por mim. Eu não lembro nem como era o amor assim antes de ter meu marido e meus filhos, pois ninguém nunca me deu amor. Hoje eu sei o que é ser amada, pois meu marido me demonstra isso todos os dias. Hoje minha mãe biológica e minha mãe adotiva já faleceram. Meu pai adotivo ainda é vivo, eu tenho muito amor e respeito por ele. Porém, ele vive no Brasil e ele não se lembra muito das coisas por conta da idade. Por isso eu nem pergunto nada a ele. Meus irmãos adotivos, nenhum deles que tinham promessas de vida brilhantes, segundo a minha mãe adotiva, tiveram sucesso. Aí ela me enviou algumas fotos, né, da família. Dani e Beto, obrigada por ter escolhido minha história. Vou ficar torcendo aqui para ser escolhida. Desejo muitas bênçãos para vocês. Alice. Gente, Alice, obrigada por ter mandado a história pra gente. Peraí. E é muito triste a gente ler essas histórias assim de adoção, onde a pessoa adota uma criança supostamente, né, para dar amor e não dá o mínimo, que é o amor, né? Então,
muitas meninas que vieram de lares adotivos aqui, gente, elas têm traumas. Porque foram comparações, xingando, destratando. Então eu penso, cara, para que você adota uma criança, sabe, para tratá-la mal? Você adota uma criança para simplesmente ficar jogando na cara dela, que ela é a cara do coisa ruim, que é seu pai, o pai biológico. Mesmo que você conheça o pai biológico dessa criança, qual é o seu problema de ter que ficar jogando isso na cara de uma criança que não pediu para nascer, que não pediu para estar ali, né? Que provavelmente você se ofereceu para cuidar dela, e por que você assim joga tanta raiva em cima dessa criança? Esse não é o primeiro caso que a gente tem aqui de crianças adotivas que infelizmente tiveram que passar por isso. Você vê, não tem uma foto. Gente, mas isso, se você for pensar, é uma coisa séria. Porque a foto é o quê? Pra mim, lógico, hoje, né, tem celular, você tira milhões de fotos. Mas antigamente era mais difícil você tirar fotos, você tinha que comprar um filme, você tinha que mandar revelar. E assim, todo mundo queria ter lembranças de momentos especiais. Então, como que a Alice não tem uma foto? Não teve um aniversário, um bolinho, que ninguém pensou assim, vamos tirar uma foto de Alice, vamos tirar uma foto da família. Vocês estão entendendo? Então, assim, cadê o amor que tiveram por essa menina, né? Ela mesma fala, ela só foi descobrir o que realmente era ser amada, era alguém se importar com ela depois que ela casa, depois que ela tem filhos. Então, assim, é muito triste você imaginar que uma pessoa cresce sem nem saber o que é ser amada, o que é amor. Porque as pessoas que estão em volta dela não te dão isso. Não estão ali para você, né? Então, eu sinto muito, Alice, sabe? Eu sinto muito, assim, pelo que você passou, que com certeza foram traumas que ficaram, né, em você, tanto que você tá aqui contando essa história pra gente. A questão por que sua mãe adotiva deixou, porque é complicado, né? Porque a gente também não sabe, não tem como ficar aqui de achismo, né? Não acredito que seja por causa da cor, da pele, porque igual você falou, minha mãe também era escura, então, bom, não tem como a gente saber, né? Como você disse, as pessoas envolvidas também já faleceram, então, eu acho que, bem ou mal, né, a sua tia aí te criou. Não que a gente tem que agradecer, né, porque eu penso o seguinte, se você vai fazer uma coisa dessa, adotar uma criança, chamar uma criança para viver dentro da sua casa, eu acho que o mínimo que você tem que entregar a essa criança é amor, né? E pelo que parece, faltou muito isso na relação de vocês. Mas ela te criou, você esteve ali, igual você falou, você nunca sofreu nenhum abuso, nem nada, então vamos acreditar que foi o melhor para você, que realmente Deus te colocou ali dentro daquela casa, talvez para te proteger. A gente não sabe como era o seu padrasto, não sabe, né? Eu não tô falando que ele era uma pessoa ruim, mas a gente também não sabe o que poderia ter acontecido com você se você não tivesse ido para casa da sua tia, né? Então, que bom que você conheceu o seu marido, que bom que você formou a sua família, que bom que hoje você pode aí, né, entender o que é um amor, o que é receber amor, dar amor. Isso é muito importante, gente, a gente demonstrar para as pessoas que a gente ama, que a gente se preocupa, que a gente quer o bem delas, né, verbalizar isso e mostrar também em situações, mostrar com carinho. Eu acho que
às vezes falta isso, demonstrações de amor, demonstrar que você se preocupa com aquela pessoa, que você quer o bem dela, né, que você gosta dela, tá bom? Um beijo, Alice, obrigado por ter dividido a sua história com a gente e até o próximo vídeo. Tchau!